Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês um aparato de notícias sobre o Mengão queridão para a gente resumir naquilo que está acontecendo no dia de hoje. Ainda há pouco eu soltei um vídeo lá no Fla Nação VP, trazendo tudo sobre o Jorge Jesus e as negociações que o Flamengo está tendo com ele. O Flamengo recebeu mais um sim do Jorge Jesus. Então, para você entender, tintim por tintim, a que pé que anda essa situação do Flamengo com o Jorge Jesus, do Flamengo com o Jorge Sampaoli, eu peço para que vocês assistam um vídeo que eu lancei há algumas horas atrás lá no Fla Nação VP. Nesse vídeo aqui, nós vamos falar também de Jorge Jesus, afinal de contas, é o assunto mais importante do Mengão queridão hoje, mas nós vamos ver alguns números, vamos ver algumas situações que interessam o Flamengo, inclusive de contratação. O Flamengo que está de olho aí e está bem próximo de conseguir concretizar a negociação e a contratação de um reforço para o meio de campo. Eu vou mostrar para vocês quem é, como joga, de que time ele está vindo, quais os valores, enfim, tem muita coisa para a gente conversar sobre o Mengão queridão. E antes de qualquer coisa, eu quero te perguntar se você já votou no Prêmio IBEST de jornalismo esportivo. Saca só aqui entre nós, para os outros candidatos não ouvirem, tá? Amanhã, quem tiver em primeiro lugar na classificação geral vai se classificar automaticamente para a segunda fase. Ou seja, nós temos amanhã a oportunidade de passarmos para a segunda fase, coisa que jamais aconteceu no nosso canal. Aliás, é a primeira vez que a gente é indicado e por isso eu gostaria muito que vocês nos ajudassem. Espia só. Quem está na nossa frente é um cruzeirense, o jornalista Samuel Venâncio. A força da nação rubro-negra é muito superior do que a força da torcida celeste. Vamos mostrar isso, nação? Ajuda a gente, o link está aqui na descrição do vídeo, está escrito ali, votem. É só clicar no link e votar. Vota hoje, vota amanhã, vota com quantas contas de e-mail vocês tiverem para a gente passar o Samuel Venâncio, passar o Cruzeiro, se classificar em primeiro para a segunda fase. Eu estou contando com vocês, eu estou amarradão nessa premiação, queria muito ter a oportunidade de chegar até o final e quem sabe dar uma beliscadinha nela, mas isso só vai acontecer se você achar que a gente merece, se você quiser, porque nós dependemos do seu voto. De qualquer forma, muito obrigado por ter nos trazido até aqui e muito obrigado por qualquer coisa que você for fazer por nós. Tamo junto sempre, tá? Felipe Luiz tá fora do jogo contra o Maringá pela Copa do Brasil. Mais uma vez nesse ano, o lateral esquerdo do Flamengo não vai jogar porque sentiu um incômodo na panturrilha esquerda. Depois, quando eu falo que tem que fazer uma reformulação no elenco do Flamengo, geral fecha a cara pra mim e diz assim, você esquece que esses caras já ganharam Copa do Brasil, já ganharam Libertadores? Não, eu não esqueço de nada. Eu só me lembro que o tempo passa pra todo mundo. E tá passando pra essa galera também, infelizmente. E tá na hora do Flamengo começar a reformular o elenco. A vida do Felipe Luiz esse ano é exatamente a mesma vida dos últimos anos do Diego Alves no Flamengo, onde o Diego Alves mal entrava em campo. O Felipe Luiz ainda é um baita de um jogador, nunca vai perder a habilidade dele, né? Afinal de contas, se diz que quem é rei nunca perde a majestade. Mas o corpo cobra, irmão. Quanto mais velho, mais o corpo vai cobrando. O mesmo vem acontecendo com o Everton Ribeiro, agora geral vai xingar, porque não pode falar do Everton Ribeiro. O mesmo vem acontecendo com o Arturo Vidal, que tem uma hombridade fora do comum, é um cara que não gosta de perder. Segundo eu apurei, é um cara que briga no vestiário quando perde, quando o time não joga bem, mas que dentro de campo, infelizmente, ele não consegue fazer o corpo responder a que a mente exige, pede. Então o Flamengo precisa fazer uma reformulação no elenco, meus amigos. Nós não podemos envelhecer o time porque esses caras ganharam tudo pelo Flamengo. Tem que desapegar, tem que começar a falar, Felipe, cara, você é 10, é ídolo, monstrão, a gente te adora, porque é verdade, eu adoro o Felipe Luiz, mas não dá mais, velho. Não dá mais, não tem ninguém no jogo contra o Maringá com experiência para ficar no banco do Ayrton Lucas. Provavelmente nós vamos ter que subir o Marcos Paulo, que é verdinho ainda. Pode dar certo, pode dar errado. E se for numa Libertadores da América? O que acontece? E se for numa semifinal de Copa do Brasil, numa reta final de Brasileirão? O Flamengo tem que fazer de tudo para reformular esse elenco e para rejuvenescer esse elenco. Vocês concordam comigo? Eu acho que não.
tem que ter paciência com o Felipe Luiz, com o Vidal, com o Davi Luiz, Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio, vocês sabem, me ouviram dizer a vida inteira que eu adoro esse cara, exemplo de perseverança, de profissional, mas não dá mais não. Infelizmente não dá mais não. Ele é até novo, né? 31, 32 anos, mas não dá mais. Não consegue jogar, quando joga, não consegue acompanhar um gordinho que tem quase o meu peso, se não tiver mais. Passou vergonha contra o Alcas, não tem condições mais, tem que reformular. Desapega, Flamengo, reformula esse elenco, pelo amor de Deus. Por falar em reformular o elenco, vocês sabem que a janela de transferências internacionais fechou. Mas a janela de transferências interna, ela está aberta até o dia 20 de abril. Ou seja, o Flamengo ainda pode fazer transações com clubes do Brasil. E o Flamengo está muito interessado num caboclo, num jogador de 22 anos, que se chama Hércules. Esse cidadão que está aqui embaixo é o Hércules do Fortaleza. Ele tem 22 anos, 1,78 m, ele é destro, joga com a perninha direita e é volante. Ele tem contrato com Fortaleza até dezembro de 2024. E ele custa, hoje, o Fortaleza está pedindo 20 milhões de reais por 65% dos direitos federativos dele. Ele é considerado lá no Nordeste como uma joia. Como vocês podem ver aqui embaixo, no vídeo que mostra a atuação dele, é um volante que faz o box-to-box muito bem. Ele sai da linha defensiva e se apresenta no comando de ataque. Faz gols, dá passes para gols. Eu sempre fico desconfiado daquela parada. Vestir a camisa do Fortaleza é uma coisa, vestir o manto sagrado é outra. Vai dar certo quando chegar no Mengão Queridão? Aí a gente só vai saber quando ele chegar no Mengão Queridão. Mas não há por que não fazer um investimento num atleta desses. 20 milhões de reais, vamos falar a verdade, 20 milhões de reais não é uma grana que prejudique imensamente o Flamengo, não. É uma boa grana no investimento legal. Agora, olha como é que são as coisas. O Fortaleza descobriu esse jogador e contratou ele por 250 mil reais. E agora pode vendê-lo por 20 milhões de reais. Por que o Flamengo não olha, né, no interior do Brasil esses talentos que vão pipocando? Por que o Flamengo não tem olheiros competentes esparrodados em cada cantinho do Brasil para tentar achar joias como essas, né? O Flamengo até tem na América do Sul, de vez em quando contrata, né, o Flazoeiro traz muito essas informações pra gente nas redes sociais, de jogador para o sub-14, para o sub-10, para o sub-15, mas no Brasil mesmo, dificilmente o Flamengo consegue mapear joias assim. E o Fortaleza mapeou, eu andei olhando esse garoto, vocês podem ver que nos últimos 3 dias eu falei muito pouco do Hércules, porque eu não conhecia, então resolvi dar uma olhada, ver como é que atuava, quem era o Hércules. E, rapaziada, o moleque joga bola, tá? No Fortaleza ele tá fazendo chover. Olha só a qualidade desse menino pelas imagens que estão aí embaixo. Então, assim, parece que o Flamengo vai acertar. O presidente do Fortaleza, inclusive, já foi orientado, instruído a parar de falar, porque ele estava falando tudo. Estava falando que está muito perto de negociar com o Flamengo, estava dando a nota toda. Agora ele já parou de falar, por quê? Porque a negociação entrou na reta final. Então ele já parou de falar para não prejudicar a negociação. Palmeiras, Corinthians, Internacional, Cruzeiro, um monte de time estava de olho nele, mas o próprio jogador escolheu que a negociação fosse prioritariamente com o Flamengo. É um excelente jogador, outra estirpe de atleta, gostei muito do que eu vi dele nesses últimos 3 dias que eu andei pesquisando bastante. Se na hora que botar o manto sagrado, se é que ele vai botar, ele vai sentir o peso ou não, só na hora que ele chegar que nós vamos saber. Mas que eu tenho uma expectativa muito boa com esse moleque aqui, eu tenho. Parece ser uma grande joia lapidada pela equipe do Fortaleza. Vocês conhecem ele? Vocês sabiam da existência dele? Já viram ele jogar? A nossa torcida do Nordeste, que é muito, mas muito engajada no nosso canal, já deve ter visto muito ele jogar. Então coloca aqui nos comentários o que vocês acharam sobre essa joia do Fortaleza que pode estar sim vindo para o Flamengo. Como nós temos até o dia 20 de abril para inscrever jogadores internos, o Flamengo ainda tem aí mais 8 dias para trabalhar para conseguir essa ou outras contratações aqui dentro do Brasil. Até o dia 20 de abril, a janela de transferências interna está aberta e o Mengão Queridão pode contratar esse garoto aí que, pelo que eu vi, ó, tinino, hein? Vai nos ajudar pra caramba. Primeiro porque é jovem,
Eu acabei de falar de rejuvenescer e reformular o elenco. É jovem, ninguém no elenco do Flamengo joga como ele joga, fazendo box-to-box. O Gerson não faz isso. O Vidal fazia isso há 10 anos atrás. Hoje não mais. O Eric Pulgar não faz, Thiago Maia não faz. Então vai ser aí uma boa para o Flamengo. Eu acho, pelo menos, quero que vocês coloquem aqui os comentários, o que vocês acham. Nação, eu tenho pedido muito a saída do Juan, vocês sabem disso. Tenho pedido muito a saída do Fabinho Soldado, vocês sabem disso. Hoje, logo depois que eu soltei o vídeo do Verdade Emeli Preto, um conselheiro do Flamengo me chamou no WhatsApp e veio falar assim: você fica fomentando a saída do Juan e do Fabinho Soldado e você vai acabar conseguindo tirar eles do Flamengo. Só que o que você não sabe é que o Flamengo tem um nome para substituir o Juan. Eu tenho até medo de falar com vocês. Sinceramente, eu tenho até medo de falar qual que é o nome, porque, sinceramente, depois que esse conselheiro falou para mim o nome que o Flamengo está estudando para substituir o Juan, eu não sei se ele me contou ou se ele me ameaçou com o nome, sinceramente. Até perguntei se é uma ameaça. Eu nem sei como contar isso para vocês. Porque é tipo sair da água fervendo e cair no fogo. Diego Ribas, pessoal. Diego Ribas é o nome que o Flamengo estuda para substituir o Juan. Bom, dentro de campo, o Diego não estava arrumando mais nada. Mas sempre foi um cara que honrou o manto sagrado. Aquela ladainha toda que vocês sempre falam é verdade. Andou estudando para ser alguém no futebol. Não sei se na função do Juan. Também não sei dos projetos que o Diego está tocando e que ele ainda tem. Também não é certo que o Diego aceitaria vir para o Flamengo. Mas o nome que o Flamengo está pensando, em caso se mandar o Juan embora, é o nome do Diego. Então sairia o Juan e entraria o Diego. Eu até fui infeliz quando eu disse que a gente saía da água fervendo para ir para o fogo, porque eu simplesmente não sei se o Diego está preparado. Mas se a gente olhar assim, postura de líder, de falar, de se impor, de fazer, o Diego tem mais. Mas se falava muito também da tal panela que o Diego gerenciava e tudo mais, babá, ele pode estar voltando. E aí eu não sei até que ponto o Diego faria bem ou faria mal para um grupo de jogadores dentro do Flamengo. A gente sabe que já houve um atrito do Diego com o Gerson lá atrás, quando o Diego pediu mudanças de horários de treino sem comunicar com os mais novos. O Gerson ficou pé da vida, depois a gente até mostrou para vocês, na época, uma imagem do Diego indo conversar com o Marcos Braz e levando o Gerson junto, porque o Gerson não gostou. Isso acho que lá em 2020, no começo de 2020, por aí. Então assim, eu não sei até onde faria bem pro elenco ter o Diego de volta. E nem sei se o Diego aceitaria o trabalho, o projeto, mas essa foi a revelação que me foi feita hoje, que em saída do Juan viria o Diego. O que vocês acham disso, nação? Melhoraria? Pioraria? Ficaria elas por elas? O que vocês acham disso? O Diego para substituir o Juan. Eu nem vou falar qual que é a função, porque eu não sei o que o Juan tá fazendo até lá, hoje, até lá, né? No Flamengo. E para mim o Juan é aquele genro que você tem, que chega na sua casa, abre a geladeira, deita no sofá, não contribui com 1 centavo, e você não sabe o que ele faz ali. Tá lá, porque é seu genro. Enfim, coloca aí nos comentários se vocês acham que melhoraria a situação para o Flamengo. Voltando para o jogo contra o Maringá. O Flamengo sempre foi bem na mão de interinos. O Flamengo foi muito bem nas 2 oportunidades que o Marno Jorge dirigiu a equipe rubro-negra. E já adianto para vocês, não tem X9 aqui, mas ele já mudou por completo o sistema de jogo do Flamengo. Aquele lance de 3 zagueiros foi para Cucuia. Voltou o velho e bom 4-4-2 para o Flamengo poder apresentar contra o Maringá. Os jogadores estão até felizes com a situação da mudança. O astral no Flamengo tá legal, tá bom, não tá mais aquele astral para baixo, ruim porque perderam de 4-1 para o Fluminense. Os jogadores sabem que agora os deles é que estão na reta. E aí a gente abre uma conversa importantíssima agora. Eu falei para vocês que o Flamengo estuda esperar o Jorge Jesus. E por que eu mudei de opinião? Eu acho que tem que esperar mesmo.
porque vai vir outra samambaia para o Flamengo. Se não vier o Jorge Jesus, as chances do Sampaoli vir são gigantescas. 3 zagueiros, nitroglicerina pura, batendo de frente com o jogador, batendo de frente com a diretoria, aquela coisa horrorosa pedindo reforço, vai dar ruim. Deu ruim no Atlético, no Santos, no Olympique, no Sevilha 2 vezes. É um treinador nitroglicerina pura que usa o mesmo estilo de jogo do técnico Vitor Pereira. Ou seja, nós não precisamos disso. Então eu prefiro esperar 2 meses do Jorge Jesus do ter que ir até o final do ano com o Sampaoli. Não dá, velho. Para mim não dá. Se a outra opção fosse o Eduardo Cudê, talvez eu não tivesse essa opinião. Se fosse um Léo Jardim, se fosse um Carlos Carvalhal, minha opinião certamente seria diferente. Mas não é. A outra opção é Sampaoli. Então eu prefiro esperar o Mister. Agora, esperar o Mister significa o quê? Significa, nação, ter todos esses jogos aqui do ladinho para esperar e para torcer para que tudo dê certo, tá? Fabrício do céu, nós vamos esperar esse cara chegar. Até ele chegar, vamos ter sido desclassificado da Libertadores, do Campeonato Brasileiro, de não sei mais o que, de não sei mais o que. É verdade, pode acontecer mesmo. Espia só, nação. Nós temos o jogo contra o Maringá amanhã. Depois nós temos o Curitiba no dia 16. Ñublense pela Libertadores. Internacional pelo Brasileirão. Maringá pela Copa do Brasil. Botafogo Brasileirão. Racing Libertadores. Atlético do Paraná Brasileirão. Goiás Brasileirão. Bahia Brasileirão, Corinthians Brasileirão, Lumblense de novo Libertadores, Cruzeiro Brasileirão, Vasco Brasileirão, Racing Libertadores, Grêmio Brasileirão, Bragantino Brasileirão, Santos Brasileirão e Alcas Libertadores América. Olhem as datas. E no meio dessas datas aqui, em algum lugar, eles vão encaixar as semifinais da Copa do Brasil. Agora, gente, os jogadores sabem que o deles está na reta. Agora não tem treinador para culpar. Não tem treinador para falar que a culpa é do treinador. Eles sabem que agora a pressão da torcida está sobre eles. Então não achem vocês que eles vão perder para o Ñublense, que eles vão dar mole para o Racing. Não vão. Não vão. Eles vão correr atrás. O contrato do Jorge Jesus é até dia 30/6 de 2023. Estão se divulgando muito aí que o Jorge Jesus pode chegar no dia 1º de junho. Mas o contrato dele é até dia 30/6. Ah, Fabrício, mas os campeonatos lá se encerram no final de maio. Gente, o presidente do Fenerbahçe tá brabo demais com as ligações do braço pro Jorge Jesus, tá achando que o Flamengo passou por cima deles, não fez a política da boa vizinhança, a política correta de ir primeiro no presidente para depois ir no treinador. Os caras estão muito brabos com o Flamengo. Eles não vão fazer gentileza para nós, não. Se o contrato for até dia 30/6, duvido que o presidente do Fenerbahçe vai liberá-lo antes, porque o presidente do Fenerbahçe queria o Mister lá, e isso para ele vai ser uma facada nas costas, está sendo uma facada nas costas. Ele não vai liberar o Jorge Jesus antes. Então nós vamos ter que ir até aqui, ó, até o jogo contra o Alcas, ou seja, a primeira fase da Libertadores todinha com o Mário Jorge, ou com a solução que eu falei que o Flamengo está tentando. Mas se você quiser saber, você vai ter que ir lá no vídeo do Fla Nação VP, porque senão esse vídeo vai ficar gigantesco, e a gente vai repetir o que eu falei. O Flamengo está tentando uma solução paliativa para essa situação de esperar o Mister até dia 30/6. Dá um pulinho lá no Fla Nação VP que você vai ficar sabendo de tudo. Boa, nação, eu quero o Mister e eu, Fabrício Lopes, estou convencido que os jogadores agora sabem que a cobrança vai ser em cima deles, porque não tem treinador com esquema diferente. Mário Jorge vai usar o esquema que eles gostam. Aliás, pessoal, um passarinho verde me contou hoje que há um esquema bolado pelos jogadores e pelo Marcos Braz para trazer de volta o Dorival Júnior. O presidente Rodolfo Landim quer o Jorge Sampaoli, caso o Mister não dê certo. O Braz, junto com um grupo de jogadores, querem a volta do Dorival Júnior. Então, já está sendo articulado dentro do Flamengo uma volta do Dorival Júnior em caso de um não do Jorge Jesus. Você gostaria do Dorival Júnior de volta? Vocês acham que o Dorival tem impulso para carregar esse elenco, para fazer esse elenco jogar, para acabar com algumas comodidades que existem no elenco? Coloca aí nos comentários. Parte desse elenco não quer a volta do Jorge Jesus. A verdade é essa, tá? Bom, por enquanto é isso. Curta, compartilhe, comenta. Não esquece de se inscrever no nosso canal, de votar lá no Prêmio We Best,
Porque amanhã a gente pode passar para o segundo. Eu não acredito que nós vamos perder para um cruzeirense, gente. Vocês vão deixar um cruzeirense ganhar de nós? Ah, não vai acontecer isso não. Bora lá, o link tá aqui na descrição do vídeo, no comentário fixado, tá fixado no chat também. É só clicar, logar em todas as suas contas e votar para ajudar nós. Tamo juntos, fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Mengo, 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 mengo.